Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que estão participando, que aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade. E hoje também, como é a última quinta-feira do mês, quem quiser também colocar uma garrafinha de água para fazer a higienização no lar, que fique à vontade, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. Peço também que todos elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e também ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize e nos auxilie em dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, não é? Que a gente está dando início agora. E vamos então, como a gente sempre faz, a gente lê uma mensagem de preparação do ambiente, né, onde a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico, e a gente está estudando de forma sequenciada, e hoje, então, é a nossa lição de número 74, que tem como título Nossa Cruz. Então, vamos ver o que essa lição nos ensina. Então, diz assim: Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. E continua assim: Ninguém se queixe inutilmente. A dor é um processo, a perfeição é um fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja a que ele deve, e para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se, de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo à feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo, não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esquecemos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar nossa cruz. Olha que interessante essa lição. Então, está falando da nossa cruz, que cada um tem a sua missão, né? Tem a sua tarefa a seguir, né? E como Jesus disse, né? Aquele que quiser vir depois dele tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo, né? Porque ele disse que não seria fácil, né? Ele não falou que nós íamos no mar de rosas, não, muito pelo contrário, né? Ele falou que ia ter muito choro e ranger de dentes, né? Porque a gente não tem que se queixar inutilmente, e muito fazes isso, né? Se queixa inutilmente, não entende que a dor ela é um processo para que a nossa
para a nossa evolução, para que nós possamos entender, né? Que eu costumo dizer que a dor, o sofrimento, a gente não tem que chamá-los assim, a gente tem que dizer que são desafios, e são como uma professora quer ensinar alguma coisa. Nós que precisamos nos acalmar, serenar, para poder entender que mensagem que aquela doença, aquele sofrimento está passando para você. Né? Então, ele fala aqui que a dor é esse processo, né, de aprendizagem que a gente vai entendendo o porquê nós sofremos. Porque até então, há um tempo atrás, a gente falava que era castigo de Deus, que a gente não era obediente. Hoje, a doutrina nos esclarece que Deus não castiga ninguém. Tudo que a gente sofre, né, através das nossas tribulações, são consequência dos nossos atos. Porque a lei de Deus, ela é imutável. E ninguém burla a lei de Deus. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, de bom ou de ruim, são consequência dessas ações. Né? E, como fala aqui na lição, nós todos estamos no caminho da evolução ou da redenção. Não é? E cada um tem a sua cruz. Ninguém pode carregar a cruz pelo outro. Não é? Ninguém vai evoluir pelo outro. A gente sempre costuma falar que o trabalho ele é coletivo, mas a evolução é individual. Não é? Todos são chamados a essa tarefa, porque a gente sabe que ninguém, né, evolui sozinho, trancado em quatro paredes. Não, a gente precisa estar em contato com o semelhante, para ver se realmente a gente entendeu os ensinamentos de Jesus, se a gente vai conseguir colocar em prática, porque não é fácil. E está escrito na Bíblia que ia haver muito choro e ranger de dentes. Mas também está escrito que Deus, Jesus, não abandona ninguém e sempre está ali mandando força, mandando auxílio, né, para que a gente possa, né, ser o protagonista da nossa história, porque nós também temos o livre-arbítrio. Nós fazemos a nossa escolha. Né? A palavra final é nossa. Portanto, não devemos também culpar ninguém, porque mesmo que a gente, vamos dizer assim, seja influenciado, você tem a opção de não fazer. Então, a escolha final é sua. E é isso que está falando aqui ali na lição, né? Que nós temos que adquirir a consciência própria de responsabilidade e movimentar, né, essa afeição. Porque se a gente não faz isso, a gente é considerado, né, semi-racional. E vamos amontoar mais problemas ainda do que a gente veio saudar. Que a gente costuma falar, né, que nós estamos aqui para resgatar, né, dívidas do passado, de outras vidas. Mas se a gente não entender isso, né, se a gente não adquirir essa responsabilidade dos nossos atos, a gente acaba, ao invés de pagar os nossos débitos, adquirindo mais a débitos, não é? Então, a gente precisa, né, acordar para essa necessidade de ter a paz conosco, né? Descobrir, né, de imediato, né, qual é a nossa cruz, o que cabe a nós, o que nós temos que melhorar. Né? E isso é tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, que a gente sabe, a doutrina espírita nos esclarece, que tem muitos aí desencarnados pululando assim entre nós, aqui no planeta Terra. E eles também precisam evoluir. Não é? Eles falam que tanto os encarnados quanto os desencarnados precisam evoluir. Né? E a gente está praticamente que tendo um vínculo ali, né, para poder fazer esse progresso ou o resgate. Não é? A doutrina nos explica que aqueles desafetos que a gente tem, a gente vai voltar e vai se encontrar com ele, ou na forma de filho, de irmão, de parente, né? E que os parentes difíceis, né, a gente tem que entender, porque ele está nos dando uma oportunidade de se melhorar, de ver se realmente a gente entendeu os ensinamentos de Cristo e colocar em prática para poder auxiliar, perdoar, não é? E, como ele fala assim, no nosso círculo aqui terreno, no nosso círculo carnal, onde todos estamos ainda vivos na carne,
A cruz é a nossa dificuldade orgânica, né? É o nosso degrau social que a gente precisa evoluir, não só intelectualmente, como espiritualmente, né? É também aquele parente infeliz que, né, gosta de cutucar, né? Que a gente fala, tira a gente do sério, não é? Hoje a gente já entende que tudo isso não são castigo de Deus, muito pelo contrário, são um resgate para a gente ver se a gente conseguiu entender os ensinamentos de Jesus. Se a gente consegue perdoar, tentar enxergar naquele parente infeliz uma pessoa boa, né? Que nem a doutrina fala, encontrar no homem mau uma coisinha boa que ele possa fazer, né? Perdoar, né? Então ele fala que quando estamos aqui na Terra, essas são as nossas dificuldades de entender, né? E quando nós estamos no plano espiritual, já desencarnado, aí a gente vai ver que a gente perdeu o tempo aqui, aí fica com vergonha dos nossos defeitos íntimos, né? Fica com vergonha que a gente viu que a gente não conseguiu cumprir a nossa meta quando estava aqui encarnado, né? Então vem a culpa, né? E a gente vê que a gente não conseguiu sanar essa dívida e vai ter que vir numa outra reencarnação para poder pagar. E aí ela vai ser um pouco mais difícil do que essa, né? Hoje, graças a Deus, nós temos aí a codificação, né, que Kardec deixou para nós, que explica muito bem que nós não estamos aqui no planeta Terra a passeio. Nós estamos aqui utilizando o nosso corpo de carne para a gente entender, para a gente ver que precisamos evoluir. E esse planeta, né, a doutrina também esclarece que é de prova e expiação. Então uns vêm, né, para pagar esses resgates, outros vêm para impor o progresso, para auxiliar os outros. Cada um tem a sua cruz, né? E eu não posso dar a minha cruz para ninguém, ela é só minha. Eu posso sim pedir auxílio, né, auxiliar também, mas eu tenho a minha cruz, que eu preciso voltar para a verdadeira vida bem, né? A gente tem que ter coragem, né? Porque a gente precisa seguir, né? E rumo à vitória, para que quando a gente voltar para a verdadeira vida, a gente vê que o nosso tempo aqui não foi em vão, a gente conseguiu evoluir, né? Porém, a gente não pode esquecer que é preciso, né, a gente esquecer do egoísmo, não é, que nos deixa muito vulnerável, o orgulho, né? A gente precisa entender que a gente precisa adquirir virtudes, tá? Amar, perdoar, né, compreender, né? Então, a nossa cruz, cada um tem a sua, independente de tudo, independente de raça, de posição social, de tudo. Cada um tem a sua cruz. Então você precisa, né, entender que enquanto você está aqui no plano Terra com um corpo de carne, você precisa evoluir e evoluir com qualidade, tendo o amor e o perdão como base, para que você possa levantar esse edifício aí firme e entender que todos que estão à sua volta, até mesmo aqueles que, como a gente costuma falar, né, nos tira do sério, não é castigo. Ele está te dando uma oportunidade para você se melhorar. Porque nós sabemos hoje que nós somos essência, né? Que nós sintonizamos com todos que estão na mesma linha de pensamento da gente. Então a gente precisa fazer como Jesus nos orientou: orai e vigiai, para que vocês tenham pensamento bom, para que possa ser atraído por espíritos bons, para nos auxiliar a cumprir, a carregar a nossa cruz aqui, porque cada um tem a sua, né? E como a gente sabe que esse planeta é de prova e expiação, então ninguém foge da dor. E a dor, vamos começar a tratar agora a dor e o sofrimento como uma professora. E ser, né, obediente e prestar atenção no que ela está ensinando para você, para que você possa voltar para casa bem, voltar para a verdadeira vida que a gente já sabe
que é no plano espiritual. Então, cada um tem a sua cruz, e cabe a cada um de nós entender isso, que somos espíritos eternos, né? Que nós somos responsáveis pelos nossos atos, e toda ação tem uma reação. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. E a gente precisa ser responsável a tal ponto de poder, né, ressarcir, né, essas dívidas que a gente tem, né? Porque a vida, né, pede preço, né? Para realizar, né, as nossas ações, né, pagar as nossas dívidas, tudo isso tem um preço, né? Como ele falou aqui, né? Que um almeja alguma coisa, outro deve alguma coisa, mas para realizar ou ressarcir, a vida pede um preço. E a gente precisa entender, ter uma fé raciocinada em Deus e Jesus, para que a gente possa cumprir, né? Pagar direitinho as nossas dívidas, né? Entendendo que quando a fé é raciocinada, a gente consegue, né? A gente consegue entender e fazer o melhor, tendo como base o amor e o perdão. É isso que eu entendi da lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. E eu peço também hoje para que a equipe também possa fluidificar essas garrafinhas para fazer a higienização no lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para a colônia de tratamento. E vamos vendo então a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, elevando, né, o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de preces e tratamentos para os encarnados, e eu peço em especial para o seu Duarte, para a Rita de Cássia Batista, para o seu Antônio Reina Ginês e para todos que estão nos seus leitos de dores, sejam em casa, nos hospitais, nas UTIs, para que a espiritualidade amiga e benfeitora possa auxiliar a todos
de acordo com o merecimento de cada um. E vamos também pedindo para os tratamentos, né, do caderno dos desencarnados, que também se encontra na nossa casa. Pedimos também para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa. Pedimos também para o caderno dos dependentes químicos e todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração. Eu quero agradecer a todos que esteve conosco, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e já deixamos o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. Então, fiquem todos com Deus, um bom final de semana e até a próxima quinta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.